Nosso estudo de hoje, a lição 17 do livro Assim Vencerás, tem por título Não Violentes. A violência é sempre o mal em ação, ainda mesmo quando pareça construir um atalho para o bem. Enquanto o sol, sem palavras, consegue inspirar confiança ao viajor, o vento ruidoso e forte provoca medo e reação por onde passa. A propósito de auxiliar, não violentes a ninguém. Usa a energia bondosa como quem sabe que o buril há de ser firme para subtrair a estátua primorosa ao mármore selvagem, mas abstente da brutalidade, que a força de desferir golpes indiscriminados converte a pedra valiosa em estilhaços inúteis. Não exigirás que a plantinha frágil de hoje te enriqueça os celeiros no milagre de produção que só o pomar amadurecido consegue realizar. Não pedirás ao botão entreaberto o prodígio da rosa que só amanhã desabrochará plena de cor e perfume. O tempo é condição inalienável para todas as realizações. Aprende a respeitar o próximo na incipiência de cultura ou de aperfeiçoamento, nos defeitos ou falhas com que ainda se te apresenta aos olhos, se desejas realmente cooperar na extensão do bem. Se sabes ver as imperfeições dos outros, sem alcançar-te um degrau à frente do companheiro, se contas com mais amplas oportunidades de fazer, estudar, compreender e prosperar, não ouvides que a superioridade significa dever de servir e estende mãos fraternas aos que te seguem na retaguarda. Não acuses, não reclames, não dilaceres. Se já sabes entender, ama e auxilia sempre. Recorda que Jesus jamais nos violentou nos dias de nossa ignorância maior e, esquecendo o fel da reprovação, usa a paciência e a bondade, as duas chaves do amor que nos descerrarão nova luz nos horizontes da vida imperecível. É interessante que a gente para fazer uma análise sobre a nossa jornada e, num primeiro momento, ainda é gente muito impregnado pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. A gente quer fazer impor a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e querer até exigir que as pessoas pensem igual a gente, ajam igual a gente, ou procurar somente construir ciclos de amizade entre as pessoas que vibram na mesma situação que a gente. Aí depois, conforme a gente vai passando e vai estudando o Evangelho, vai descobrindo a necessidade da gente sair do eu para encontrar o próximo e aprender a amar o próximo, é respeitar o próximo na etapa em que ele se encontra, a gente vai começar a entrar numa etapa de estudar a etapa em que a outra pessoa se encontra, para dentro daquela etapa que ela se encontra, a gente procurar oferecer alguma ajuda. E é muito bonita a imagem que o Emmanuel construiu para a gente no texto de hoje, muito bonita, porque ele vem falar mais uma vez do buril. Ele usa muito, com muita frequência, esse exemplo. Ele vem falar assim, buril é aquela peça que parece ali um prego, um martelo que você vai dando martelada na pedra para transformar a pedra numa obra de arte. Quando você está começando o trabalho, algumas pancadas vão ser realmente mais fortes, porque você ainda está preparando mais ou menos a pedra para a ideia que você está estabelecendo, seja de fazer uma estátua de alguém ou de fazer uma outra espécie de obra homenageando algum lugar. Mas conforme vai chegando em uma determinada etapa, o buril ele pode ser um instrumento que acaba atrapalhando e estragando de vez. Imagina só, se aquela pessoa que, por exemplo, fez o Corcovado, o Cristo Redentor, aquele grupo de trabalhadores, quando já chega no final, já está o Cristo com o braço aberto, de repente alguém dá uma pancada de maneira desproporcional no braço e quebra o braço da estátua. Olha, depois de ter feito todo aquele trabalho de contorno da cabeça, do ombro, ou então até mesmo, como a gente tem um exemplo, né, mas aí o exemplo que foi por conta do tempo, da esfinge que tem no Egito, que o nariz caiu. Hoje ela é visitada como a esfinge, o pessoal fica imaginando como é que deveria ser aquele nariz. Caiu o nariz, porque imagina só o buril, você dá uma pancada com mais força. Aí o Emmanuel cria essa imagem para chamar para a gente a atenção de que se a gente quer realmente colaborar com o progresso
das pessoas que estão ao nosso redor, a gente tem que aprender, em primeiro lugar, a respeitar o momento evolutivo que ela se encontra e oferecer aquilo que ela precisa dentro do momento evolutivo dela. Aí a gente vai fazer aquelas comparações assim, né? Se o momento evolutivo de uma criança está sendo ainda estagiar no primeiro ano do ensino fundamental, onde está tendo as primeiras noções do alfabeto, adianta você entregar um texto completo para aquela criança analisar? Ela vai ter condição de analisar alguma coisa agora? Claro que não. Então a gente vai ter que respeitar o momento, e o momento é esse, vamos entregar. E a gente percebe que nos profissionais que se dedicam a isso, a se adaptarem àquela etapa, para dentro daquela etapa ajudar a pessoa, a gente vai encontrar sim pessoas muito mais preparadas para compreender o que é o cristianismo mesmo de verdade, porque o Emmanuel termina dizendo para a gente o seguinte, né? Jesus nunca nos violentou, ele nunca agrediu a qualquer pessoa com palavras, com atitudes, com atos, nada. Ele pode até ter em alguns momentos lamentado, ou em alguns momentos usado de palavras mais enérgicas para exemplificar os maus exemplos da época. Para falar para a gente, olha a postura aí do... Não seja igual o fariseu que faz assim, não seja igual o saduceu, tudo bem. Mas nunca violentou ninguém. Ele esqueceu o fel da reprovação, usou a paciência e a bondade, as duas chaves do amor que nos descerrarão nova luz dos horizontes da vida imperecível. Esse texto de hoje ele é muito profundo para a gente que, de repente, na dificuldade do convívio familiar, quer exigir que algum parente seja exatamente do jeito que a gente idealizava, ou até mesmo quando a gente chega no ambiente profissional ou no ambiente religioso e só pretende trabalhar com pessoas que têm a capacidade de discernimento igual a sua. Tudo bem, você pode até construir um excelente time, embora a gente veja que, pelo menos nas histórias que a gente tem aqui na Terra como referência, grupos musicais, bandas, sempre tem um momento que um ou outro começa a tomar um caminho evolutivo diferente e acaba trazendo alguns conflitos que podem daqui a pouco acabar promovendo a separação. Mas, naquele momento, a gente vai começar a colocar assim, eu não tenho que exigir que ninguém esteja na mesma etapa que eu estou. Então, em alguns momentos, eu vou ter que descer para poder olhar nos olhos e, como uma criança, tentar falar de uma maneira que ela entenda, ou em alguns momentos eu também vou ter que me calar e tentar subir para entender o que aquela pessoa está passando, porque a gente vai se reconhecer sim, que muitas das vezes a gente vai estar diante de pessoas que estão mais evoluídas que a gente no campo moral, no campo intelectual. Mas Emmanuel vem fazer comparações espetaculares, falar a violência é sempre mal em ação. Tá? Pode até parecer um atalho para o bem. A propósito de auxiliar, não tem que violentar ninguém. O sol, sem palavra, inspira confiança ao viajor. Já o vento, ruidoso, forte, vai provocar medo e reação por onde passa. E aí ele vem falar aqui para a gente, cuidado com a medida que você vai utilizar o buril, porque você pode acabar com aquela estátua primorosa e ter que começar a fazer toda uma estátua, tudo de novo, porque foi desmedido a maneira como você chegou. Aí depois ele fala, você não vai exigir também que uma plantinha frágil de hoje enriqueça aqueles celeiros que só um pomar amadurecido consegue realizar. Quer dizer, o Emmanuel vem fazer um convite para a gente, porque a gente vai perceber que aqui na Terra, todos nós, sem exceção, a gente acaba tendo uma pessoa ou um grupo de pessoas em que o convívio vai exigir que a gente faça um pouquinho o papel de educador, a menos que a gente esteja naquela posição ainda de só ser ajudado. Quando você já chega ao ponto de querer ajudar também, aí você vai começar a olhar, falar, eu não faria esse caminho não, mas é esse caminho que ela escolheu fazer, então vamos tentar ajudar ela dentro desse caminho, vamos tentar imaginar se fosse eu ali, né? O que eu faria então? Se alguém virasse para mim, a única opção é aquela ali, você tem que tomar aquele caminho. Aí você vai ser obrigado a pensar como se estivesse naquele caminho, mesmo não tendo afinidade com aquele caminho, e tentar pensar em soluções para o seu problema. Isso é assim que os psicólogos, os mestres da educação e alguns
companheiros religiosos agem com relação a gente, buscando o exemplo no Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.